Olá, tudo bem? Nós estamos chegando com mais um Boa Noite. Boa noite, Goiás. Boa noite, Brasil. Estamos chegando para falar sobre os assuntos do dia, fatos do dia que estão movimentando cada vez mais o Brasil, sabe-se lá para que rumo. Mas, enfim, as coisas estão andando em Brasília com reflexos, claro, em todo o país e Goiás não é diferente. Está sentindo ou vai sentir ainda cada vez mais esses efeitos dessas placas tectônicas que estão se movimentando perigosamente na capital federal. Muito bem, temos vários assuntos, dentre eles, por exemplo, o assunto que dois ex-dirigentes do alto escalão do INSS que estão numa negociação, numa fase avançada de estabelecer uma delação premiada. E nessa delação premiada que envolve o INSS, em onde eles trabalhavam, pode envolver ainda mais o filho do presidente Lula, o Lulinha, que pode perigosamente se aproximar de um momento muito difícil na vida dele e, mais do que isso, na vida do pai também, porque o reflexo vai ser inevitável. Então, esse é o título que a gente vai dar ao programa de hoje, baseado no que a gente leu nessas reportagens todas que foram publicadas no dia de hoje, inclusive no portal Metrópolis, com esse título aqui, de Lulinha. A gente vai batizar o programa de hoje com esse título. Acabou para Lulinha? Vai acabar para Lulinha se esses dois ex-servidores do INSS, procuradores, dirigentes do INSS abrirem o bico e contarem coisas como aquelas que já foram reveladas, de que Lulinha teria recebido um prêmiozinho de 200 e tantos milhões de reais e também aquela mesada de 30 mil reais. O que é que vai acontecer? Vai acabar para Lulinha? Pode respingar em Lula? Se isso acontecer, claro, vai ser inevitável. E essa delação pode ou não atrapalhar Lula. Eu vou deixar esse título, temos outros assuntos também para falar. A CPI, aliás, do crime organizado, aprovando hoje também quebra de sigilo e convocação do empresário Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, além de convites, não convocação, de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli também. Essa história está pegando fogo. Outra história pegando fogo lá de Brasília também, é que a Câmara dos Deputados aprovou ontem, no final da noite de ontem, o PL antifacção. A gente vai detalhar isso tudo daqui a pouco para você. Mas fica valendo o título principal para o tema para o qual eu peço a sua participação. Acabou para Lulinha? Vai acabar para Lulinha ou não? Essa delação pode atrapalhar o papai Lula? Responda para a gente no nosso WhatsApp, já vou passar para você desde já. WhatsApp 98200-3223, 98200-3223. Por favor, coloque seu nome, não esqueça não. Vai mandar mensagem? Bota lá, meu nome é fulano de tal, moro em tal setor, se for aqui em Goiânia, ou na cidade tal, se for em Goiás, ou diga também o estado do qual você pode estar falando, porque o nosso sinal também está na Parabólica Digital, canal 113. Convidados do programa de hoje, dois analistas, para que a gente saiba opiniões deles. Está aqui o doutor Moisés Marcioni, que é advogado empresarial e é também comentarista político, já participou várias vezes aqui do nosso programa. Boa noite, doutor Moisés. Boa noite, Paulo. E é uma satisfação estar mais uma vez com vocês aqui, telespectadores. Com certeza teremos comentários bem interessantes, né, Paulo? Tomara, né? Espero que sim, tenho certeza que sim, né? Porque os senhores são experimentados não só na prática do direito, mas também na prática dos comentários políticos. E para ficar claro, o senhor é de direita. Mais à direita. Mais à direita. Centro? É, centro. Eu sou até filiado, inclusive, no partido de Solidariedade. Solidariedade? É. Tá bom. E está aqui também, mais uma vez, participando do programa, advogado criminalista Eduardo Camargo. Tudo bem, doutor Eduardo? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Obrigado mais uma vez. Satisfação estar aqui e tomara que possamos contribuir com os debates, Paulo. Até porque o senhor é mais à esquerda, não é? Centro-esquerda. Ou totalmente à esquerda? Centro-esquerda. Então, os senhores haverão de convergir em algum determinado momento quando o assunto passar pelo interesse do centro. Possivelmente. Mas espera-se também que os senhores travem aqui o bom debate e a gente sempre convida os senhores na expectativa de que os senhores façam sempre isso. Podem discordar à vontade, claro, dentro daqueles limites, né, da boa educação que eu sei que os senhores têm, né, e do interesse que o público passará a ter a partir da participação dos senhores aqui. A gente faz apenas a exibição da vinheta e a gente já volta para começar logo esse programa. Fique ligado. Muito bem, já estou começando a receber mensagens de telespectadores dando a sua opinião sobre os assuntos que a gente vai discutir no programa de hoje. Daqui a pouco eu registro. Vamos então encaminhar. O primeiro assunto que a gente encaminha é o seguinte: dois ex-dirigentes
do alto escalão do INSS, o ex-procurador Virgílio Oliveira Filho e o ex-diretor de benefícios André Fidelis estão em fase avançada de negociar uma delação, um acordo de delação premiada. E eles já teriam citado nos seus relatos o filho de Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, além de políticos do Centrão. E essas informações foram divulgadas hoje em primeira mão pelo portal Metrópolis. Em nota, a defesa de Lulinha já afirmou que ele, aspas, não tem relação com as fraudes do INSS, não participou de fraudes ou desvios e não recebeu valores dessa fonte criminosa. É a primeira vez que ele comenta sobre o tema por meio dos advogados dele. Parlamentares, no entanto, reagiram a essas iniciais revelações. Vamos ver, por exemplo, o que disse o deputado federal de Goiás, Gustavo Gaia. Hoje a imprensa noticia, e é oficial, 2 das pessoas que foram presas nesse esquema de roubo dos velhinhos, que envolve o governo do PT, delataram. E delataram o quê? Exatamente isso que a gente vem falando há 3 meses. O filho do Lula recebia uma mesada de R$300 mil do careca do INSS, além de um bolão de 25 milhões no início, para servir como o intermediário entre os interesses do careca e o governo do PT. Isso é uma bomba atômica. Isso pode enterrar de vez qualquer possibilidade do governo de tentar sequer ir à reeleição. O filho do Lula, o filho do presidente, envolvido e delatado no esquema de roubo dos velhinhos do INSS. Eu abro já com participação de telespectadores e a primeira participação, deixe-me ver aqui quem é, não colocou o nome? Deixe-me ver, o Gaspar Neto. Tudo bem, Gaspar? Obrigado pela mensagem. Boa noite, Paulo. Boa noite, Gaspar. Que programa de alta qualidade. Parabéns. Obrigado, viu? E ele diz o seguinte, isso é inevitável, né? A pessoa vai acabar abrindo o bico. A famosa delação premiada vai entrar em ação. Com certeza vai ter grande reflexo na vida do Lula. Vai ter gente graduada, a casa vai cair a casa de muita gente. Papai Lula, será que vai deixar a Polícia Federal agir de maneira correta? Que briguem as ideias, mas não as pessoas. Ah, sim, está lá embaixo o nome do Gaspar, Gaspar Reis Parque Oeste Industrial. Eu começo abrindo com o senhor, doutor Eduardo Camargo, até porque o assunto foi colocado e, é claro, nada saboroso para a esquerda. O senhor representa aqui, né? Embora não seja radicalmente de esquerda, mas representa a parcela da esquerda. Como é que o senhor vê isso? É uma delação que ainda não se concretizou, nem o acordo se concretizou, e muito menos a tal da delação oficial. Mas já se comenta isso, não apenas nos bastidores mais, mas na imprensa, na grande imprensa, como a gente viu essa matéria do portal Metrópolis e outros jornais também. O que é que o senhor espera disso? Vai dar em quê? Mais essa denúncia contra a Lulinha? Bom, Paulo, boa noite novamente. A questão primeira é a seguinte, eu fui ver de onde que vêm essas fontes, né, iniciais. Me parece que é de uma reportagem de hoje do portal Metrópolis. Sim, e todo o restante, enfim, todas as outras mídias que eu vi, pelo menos, seguem a mesma linha, né, dentro do portal Metrópolis. Lá, a grande questão não fala absolutamente nada ainda a respeito do filho do presidente. A única coisa que fala é que ele estaria no meio. E logo depois disso, logo após, e eles colocam isso justamente para dar a chamada, né? Eles vão falar a respeito das 2 pessoas que estão presas, assim como filhos de um deles, né? De um dos diretores, ex-diretores do INSS, e que em virtude disso, inclusive dessa prisão desde novembro, estariam, de alguma forma, fazendo tratativas, tá certo? Para que, junto à Polícia, né, Federal, Ministério Público Federal, para que pudesse ser feita uma colaboração premiada, chamada delação premiada. Então, até o momento, o que a gente tem é unicamente uma situação meramente política. Até porque... Mas o que não é político nesse momento? Não, o que não é política é a questão jurídica. E sobre a questão jurídica... A questão jurídica deveria ser técnica, né? Deveria ser técnica. Não é exatamente o que a gente tem visto nos últimos tempos. Exatamente, até porque a delação ela é sigilosa, para começar. Quando querem. Exatamente, essa é a questão. Então, mas quando... E quais interesses estão envolvidos? Quais? Neste caso aí, por exemplo, estaria contra o interesse do próprio governo. Não é? Nós vamos concordar que se a manchete diz respeito exatamente ao filho do presidente, mesmo que mostre outras pessoas, como, por exemplo, a ex-ministra, né, da Secretaria de Governo do governo Jair Bolsonaro, né, a Flávia, que antes era Flávia Arruda, mudou o nome, né, o sobrenome,
fala a respeito dela também. Mas isso é quem tem que ler e aprofundar na entrevista, né, na própria notícia. O problema é que, obviamente, por estar uma pessoa vinculada ao governo, é claro que a bomba, né, vamos dizer assim, vai sair primeiro em relação ao filho do atual presidente, do presidente Lula. Agora, a questão maior é a seguinte, se tiver alguma coisa envolvendo ele ou qualquer outra pessoa, por obviedade, tem que ser investigado, tá certo? Com seriedade, com independência, imparcialidade e, a partir disso, ver se tem algum tipo de responsabilização para ele. Independentemente se é filho do presidente ou se não é. Essa é a questão que tem que ser colocada muito bem. Tá bem, vamos lá. Telespectadores, eu vou fazer o máximo para registrar o máximo também de participações dos telespectadores. Começo pelo Wagner Wachek. É isso mesmo, Wagner, me desculpe se eu pronunciei errado, você manda mensagem dizendo para mim, manda de voz para eu corrigir. Ele diz o seguinte, estamos na esperança de que seja uma delação que espelhe realmente a verdade. O Brasil necessita entrar no eixo. Essa delação pode fazer com que o Brasil entre no eixo, doutor Moisés? Então, seria muita fé. Eu até tenho muita fé, falo a verdade para vocês. É esperar demais. É esperar demais. Por quê? Primeira coisa, delação é só um instrumento de prova, um deles. Inclusive, ela é chamada de prova contaminada. Por quê? Muitas vezes ela é influenciável demais. Eu não estou dizendo que nesse caso claro que não. Mas não foi assim que aconteceu no julgamento de Bolsonaro, sim, com o depoimento de delação de Cid? Foi a única delação que houve, não foi? Sim. E ela prevaleceu. E ela prevaleceu. Entretanto, provas materiais, houve provas materiais? Muito pouco. Aí qual que é a questão? A questão qual é? Em regra, no papel, como funcionava, por exemplo, no caso da Lava Jato, no caso do Bolsonaro? Funcionava da seguinte forma: a delação tem um peso muito grande. No caso do Lulinha, vamos ver qual vai ser o critério que será utilizado. A delação realmente será um instrumento determinante ou será que eles vão usá-la juntamente com as demais provas? O correto é qual? Verificar se há voluntariedade na conduta na delação de fato, se realmente não há uma pressão irregular, não uma irregularidade, mas o primeiro ponto que tem que ser descoberto é por que ele recebeu esse dinheiro. Se ele de fato recebeu, essa é a principal resposta que ele tem que dar. Por que ele nunca respondeu claramente sobre isso? Esse é o ponto essencial, mas a delação, ela é só um dos instrumentos de prova, que deve ser conciliado com outros elementos materiais de prova. Não é suficiente só a delação. Tem que juntar com outras coisas. E nesse aspecto, desculpe, sim, mas nesse aspecto não custa lembrar também uma fala do presidente Lula, pai do Lulinha, que disse dias atrás, a gente mostrou aqui, que ele chamou o filho e falou, olha, você é a única pessoa que pode dizer a verdade, é você. Se você não tem, se você fez alguma coisa, você tem que assumir. Se não fez, vai pagar. Vai pagar. E se você não fez, você tem que se defender, você tem que dizer. Só que até agora a gente não viu o Lulinha se defendendo, como o senhor próprio disse agora há pouco, né? Quer dizer, Lulinha até agora não começou, na verdade, agora, né? Foi a primeira vez que, através de advogados, ele fala a respeito desse caso. Porque agora, literalmente, mais do que meros boatos, saiu realmente na grande imprensa, tá certo? Sim. Então, ele começou, foi a primeira vez, né, a partir desse caso de hoje pela manhã, que ele foi representado por advogado nessa situação. Tá bem, vamos lá. O senhor quer concluir? Pois o que tem que ser verificado, Paulo e telespectadores, é que se há um abuso político e econômico nessa situação. Será que houve alguma influência, eu estou cogitando, na hipótese dele ter participação? Por que ele está participando? Qual a razão de ele ter esses benefícios do Careca? Se de fato teve, eu estou supondo. Essa é a principal pergunta, porque pode haver um tráfico de influência. E esse tráfico de influência pode envolver pessoas importantes na cúpula do governo. E essa é a principal resposta que tem que ser dada nesse processo. Vamos lá, telespectadores. Urides mora aqui em Goiânia. Boa noite, Urides. Ele gostaria de saber isso, né? Por que o Lulinha, então, até agora, pelo menos, está fugindo dessa CPMI do INSS? No meu entendimento, quem não deve, não teme. Que é o que disse o pai dele, inclusive, o presidente Lula, agora, dias atrás, que eu mencionei agora há pouco. Agora, a expectativa, doutor Eduardo, o senhor é advogado criminalista há quantos anos?
Já tem mais de uma semana, hein? 13 anos. 13 anos. 12 para 13 Você anos. já viveu muitas situações. Bastante. Alguma parecida com esse tipo de coisa, com esse tipo de A nível crime? de CPMI, essas questões, sim. Sim. O que é que o senhor De espera? acompanhamento de clientes. De cliente. Então, o senhor tem experiência, o senhor sabe como é que funcionam as coisas lá em Brasília, principalmente. O que é que o senhor espera, independente da sua coloração partidária, o que é que o senhor espera dessa história toda? Lulinha vai para a forca, não vai comprometer o pai, não vai com mais essa situação? Independentemente do comprometimento dele ou não, ou seja, do nível de responsabilização que ele terá criminal, é ruim para o governo. Essa é uma questão absolutamente factual. Nenhum governo gostaria de ter, né, uma abordagem, uma exploração da figura do filho do presidente. Nenhum governo. Então, em virtude disso, eu penso que eles vão fazer de todas as formas, sob o ponto de vista político, para não aprovarem, né, uma convocação do filho do presidente. Vão fazer tudo. Sim. Assim como fizeram com o irmão do presidente também. Sim. Né, na questão do INSS também, o Frei Chico. Né? Claro. O Frei Chico, quer dizer, tentou-se convocar o Frei Chico, irmão do Lula, e na história, no final da história, aquelas forças ocultas, né, como o senhor disse em outras palavras agora há pouco, aquelas forças nada ocultas, na verdade, né, impediram que o Frei Chico fosse. Agora o Lulinha, quer dizer, não foi o irmão, não foi o filho, não vai ninguém? Só os pobres é que vão? A questão é, normalmente na CPI, eles têm poder de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo financeiro, um monte de privilégios eles têm. Só que, como é usado isso? Contra quem é usado? Quais são os critérios? Então, qual é a questão hoje? Essa CPMI vai estar sendo instalada, estão convocando até ministro do Supremo. Primeiro que eles não convocam nada. Eles não têm poder de fazer isso, eles convidam ministro Supremo, essas pessoas. O Lulinha, ele em tese deveria comparecer, se realmente ele não deve nada, ele até em respeito ao pai dele, que falou, se você não deve, você tem que falar, tem que se defender, Então, em respeito a isso, ele deveria ir. Mas, pela minha análise política e jurídica, acho muito improvável ali. Ele vai conseguir um habeas corpus, ele vai conseguir algum benefício do STF, como conseguiu o Varcaro de não ir na CPI. Então, é natural isso acontecer. Tenho fé que isso mude, mas acho muito improvável. Sobre o que o meu colega falou, sobre a erosão de credibilidade do governo, é cada vez maior. Só que existe uma ideologia tão enraigada, muitas vezes, no coração de algumas pessoas, que elas não analisam esses fatos. São poucos que são capazes de analisar, desconectar a ideologia da realidade. Muito pouco que consegue. Então, independente do que faz o governo, eles vão continuar votando. Então, nesse aspecto, pode haver uma erosão de credibilidade, um prejuízo, mas, em regra, não vai afetar tanto devido à ideologia enraigada nos corações. O senhor me desanimou agora. Tomara que não. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Não, mas tem que ter fé. Tentando fazer um contraponto, eu acho até que não. Eu acho que quanto maior um governo, a pressão, a exposição, e a grande questão dessa situação, você pode ver até pela fala do próprio deputado goiano, né, daqui. O que ele explora dentro da notícia? Ele não fala do restante do pessoal, ele não fala da ministra que era do Bolsonaro, que está junto, etc. Ele fala... Bom, tem um detalhe também, a gente pegou apenas um trechozinho da fala dele, a gente não pegou a fala toda. Exatamente, mas eu confesso que não vi a fala toda, não sei se ele faz referência a essas outras pessoas. Você pode perceber que a bomba e a manchete é quem? Não são as outras pessoas. Seria a mesma coisa. Exatamente, né? exato. Talvez até pior. Talvez até pior. Faz parte do jogo. O que eu estou querendo mostrar, trazer é isso, né? O tabuleiro ele vai se movimentando a partir disso, de quem joga pedra e quem é vidraça. E então, mesmo não tendo nenhum tipo de responsabilização, é ruim expor o filho do presidente. É claro que é ruim. Então a questão ele tem que se defender. A questão é como. A pergunta a ser respondida é como. Como? Não é indo lá. Tem a resposta? Não é. Uma eu tenho. Não é indo, sendo convocado a uma CPMI. Não? Não. Qual seria, então? Não é indo a uma CPMI. É deixando de ir? Não, não é que é deixando de ir. É primeira coisa, ele tem alguma responsabilização criminal? Essa é a primeira situação a ser vista. O que ele está dizendo até o momento é que não, junto com o seu advogado. Tá certo? Então, quanto mais ele for exposto, pior para ele, independentemente da culpabilidade. Seria melhor, então, ele falar.
Não, seria melhor ele não ser exposto. Quanto menos exposição, pior para ele. Quanto mais exposição, pior para ele. Fica quietinho. E no caso não é só para ele, porque a grande questão que o pessoal quer pegar não é o Lulinha. O Lulinha é factoide para a questão maior, que é a política 2026, lógico. É um degrauzinho. Claro. Mas de parte a parte é assim mesmo que a coisa tem que funcionar. Paulo, sem dúvida, eu posso sem fazer dúvida. uma pergunta respeitosamente, meu colega? Por favor. Claro. Respeitosamente. Sem dúvida. Na hipótese, só para me confirmar minha tese, na suposta possibilidade do Lulinha estar envolvido, de ele ter tráfico de influência com o Lula, de ter envolvimento do Lula nas fraudes do INSS e em tudo isso, se fosse o segundo turno, você deixaria de votar no Lula? Depende, quem quer o segundo turno. Vamos Essa aqui é supor. a questão. Vou dar um exemplo. Vamos no mais provável. A questão política Viu? é sempre o seguinte. A questão política é sempre o seguinte. Política eleitoral. No frigir dos ovos, o eleitor ele decide pelo seu custo-benefício. Essa é a grande questão. Tá certo? Essa é a grande questão. Ideologicamente. Não, claro. E sobre grupos políticos que nós temos, grupos eleitorais, né, que eu estou dizendo, de pessoas eleitores. Nós temos hoje relativamente 5 grupos políticos. O Felipe Nunes está falando muito bem nisso naquele livro dele, até O Brasil no Espelho. Só que tem um grupo especial, que é o pessoal justamente ali de centro, que é como se fosse nos Estados Unidos aqueles 8 estados que são os fluidos, né? Sim. Que os pêndulos. Uma eleição ele vai para um lado, a outra eleição vai para o outro. É esse grupo que vai decidir, não tenha dúvida. Então, em relação à ideologia, ela tem a sua participação e é importante. Ela é importantíssima, só que tem uma para um lado e tem outra para o outro. E tem um grupo que, independentemente da ideologia, é o que está sendo aí, tentando ser cooptado pelas forças, porque é esse grupo que vai decidir a eleição. O centro? O centro. Então o senhor está bem também. Claro. Mas, pela quantidade de indícios da erosão da credibilidade do Lula, quem é ideologicamente afeto à esquerda, mesmo que haja uma prova robusta, eles vão ainda duvidar que ele está envolvido. Doutor, mas com todo respeito, se o Bolsonaro hoje saísse da Papuda, quer dizer, Papudinha, né? Da Papudinha, deixasse a residência dele da Papudinha e pudesse se candidatar, sabemos que ele não pode, mesmo acontecendo o que aconteceu, sendo julgado, condenado, 27 anos, etc., a questão seria a mesma. Quem era o eleitor do Bolsonaro, sob o ponto de vista ideológico, raramente vai mudar também de opinião. Isso não quer dizer que sejam todas as pessoas. Como eu disse, são grupos, né? E isso, dia e noite, os institutos de pesquisa estão fazendo pesquisa o dia inteiro, para justamente visualizar quem é o grupo que pode mudar. Aliás, e é esse grupo do meio. Falando nisso, hoje foi divulgada mais uma pesquisa, né, da Atlas Intel, Bloomberg, em que o presidente Lula é desaprovado por 51,5% dos brasileiros. A pesquisa foi divulgada hoje. Em compensação, a aprovação de Lula é de 46,6%, ou seja, 51% reprovam e 46% aprovam, enquanto 1,8% dos entrevistados não souberam, não responderam, etc, etc. Quer dizer, a avaliação de Lula está em queda e a avaliação de Flávio está subindo. Quer dizer, já estão, tem pesquisa que dá Flávio, inclusive, que seja 1 décimo, ou 2 ou 3 décimos à frente, mas está à frente já. Sim. Essa mesmo. Para o segundo turno está 1 décimo à frente. 1 décimo à frente apenas. Como é que o senhor vê isso? Então, a questão é essa quantidade, voltando naquele mesmo assunto, há uma erosão cada vez maior na credibilidade do Lula. Ele passou pela questão da Lava Jato, conseguiu sair tudo, ser eleito, mas agora com essa questão das fraudes no INSS, com esse problema do Banco Master, com todo esse problema do questão tributária, essa quantidade exorbitante de tributos. Eu mexo na área empresarial e cada vez mais o empresário está sendo mais arrochado por tributo. Essa questão do INSS, o coitado muitas vezes do idoso que tem um salário mínimo, perder aí uma substancial importância que às vezes prejudica até a subsistência dele. Tudo isso vai corroendo cada vez mais a credibilidade. Mas esses indícios vão cada vez sendo acentuados à medida que avança o tempo. Mas o que precisa ser mostrado agora é o quê? Será que, por exemplo, voltando ao assunto, o Lulinha está envolvido nisso? Será que tem envolvimento do Lula? Por que o Lulinha está envolvido? Se ele estiver nessa eventual hipótese.
Quem que contribuiu efetivamente para esse escândalo? Será que o governo realmente está envolvido? No Banco Master, quais são os benefícios que o governo teve? Por que muitas vezes até teve algumas reuniões até com pessoas do alto escalão aí? Essas perguntas, com o próprio Lula, à medida que vão sendo respondidas, prejudicam ainda mais essa imagem do Lula. E as pessoas que conseguem desconectar da ideologia e conseguem separar ideologia, fatos de ideologia, elas começam a perceber isso e acabam votando contra essas situações. Vamos lá. A CPI do crime organizado aprovou hoje quebra de sigilo e convocação do empresário Daniel Vocaro, que é o dono do Banco Master. Dono ou ex-dono, né? Porque acabou, né? O Banco Master acabou não apenas saindo das mãos do Vocaro, como acabou também causando um prejuízo enorme, né? aos clientes, né, que acreditaram naquela história. E o Master, acho que não é por acaso, né? Porque a gente faz a gente lembrar do Avestruz Master, né? Que seguiu mais ou menos o mesmo roteiro, né? Que foi tirando daqui, cobrindo ali, tirando ali, cobrindo lá, até que chegou uma hora, estourou. Você que mora em Goiânia, em Goiás, aqui principalmente, sabe disso. Mas muito bem. Então, aprovou quebra de sigilo, convocação do empresário Daniel Vocaro e também convites aos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O relator da comissão, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, afirmou que a sessão de hoje foi histórica para a CPI, mas ressaltou que o Senado não possui competência para convocar ministros de outros poderes, apenas convidá-los. Vamos ouvi-lo. Ela é histórica, dentre outras coisas, porque a gente consegue aprovar convites e convocações que permitem a investigação de um presidente de banco que praticou uma fraude acima de 50 bilhões de reais e também abre a possibilidade de esclarecer a eventual envolvimento, participação de figuras ligadas a ministros da Suprema Corte. Ninguém está sendo condenado previamente, mas é preciso investigar, porque numa república de verdade, todo mundo pode ser investigado, todo mundo é igual debaixo da lei. Então foi aprovado um convite, salvo engano, da autoria do senador Eduardo Girão, e como convite eles têm a liberdade de vir ou não. A Casa, no entendimento da consultoria, não tem a capacidade de convocar ministros de outro poder, assim como não pode convocar governadores. Pode convidar, né? Uma coisa é convocar, outra coisa é convidar, né? Isso faz parte do regimento e tem que ser respeitado. Mas vamos lá, que expectativa o senhor tem, doutor Eduardo, sobre essa ida de Vocaro a essa CPI? Vai abrir o bico, na opinião do senhor, para tentar salvar a própria pele? Olha, na CPI eu até acho que não. Não? Não, sob o ponto de vista da CPI, não. Mas é claro, ele vai ser muito confrontado, isso não tenha dúvida. Né? E vai ser interessante quando ele realmente for, parece que houve um acordo aí até com ele, mas os advogados e o pessoal da CPMI, né, para marcarem para uma próxima, salvo engano, próxima semana, daqui a 2 semanas, né, a ida dele. E a grande questão de acompanhar esse depoimento do Vocaro é ver realmente quem vai efetivamente participar, quais serão as perguntas, tá certo? E qual é o grau de, vamos dizer assim, sintonia que ele vai dar nas respostas dele. Até onde que vai ser a abrangência das suas respostas. Eu penso que não. Eu penso que não vai ser algo assim bombástico, algo que vai ser assim, vai cair a República, né, no dia, questão jornalística, etc., em virtude da presença dele. Mas ele se dispôs aí, né? Houve inclusive um acerto para que ele não fosse no próprio jatinho, né? Foi. Não guarda seus aviões aí para não ostentar. Vai dar mais problema. Senão vai dar mais problema. Doutor Moisés, o Vocaro vai abrir o bico agora ou numa delação futura premiada? Então, as CPIs, elas têm poderes judiciais de investigação, têm poder de fazer pergunta, mas qual vai ser provavelmente a estratégia do Vocaro? É muito perigoso ele abrir muito bico, porque existe um outro processo em curso. Se ele abrir o bico na CPI de forma descontrolada e desmedida, eles vão utilizar esse mesmo discurso já no processo judicial. Então, ele vai ter que ter uma ponderação, uma análise muito grande na hora de falar, sobre como ele vai falar, para que ele não se comprometa. Então, como que vai ser essa CPI provavelmente? Muita pressão sobre ele, muito tempo de perguntas para conseguir descontrolar e, tipo assim, tirar ele do centro. Essa é a ideia que eles vão trabalhar. Porque se eles não conseguirem tirar ele, ele vai sempre responder de forma muito técnica, sem comprometê-lo. Inclusive, provavelmente vai ser treinado muito, vai ser orientado psicologicamente, vai mostrar como funcionam todos os aspectos para ele conseguir se safar bem.
Sim, é a mesma estratégia, por exemplo, da vigília, de levar depois uma roupa mais simples, uma posição mais de inferioridade, provavelmente vai querer usar, ou de humildade, para tentar se safar dessa. Mas vamos ver o que vai acontecer. É possível que ele recorra a um habeas corpus para não falar nada? Se fosse assim, ele não se disporia aí, né? Alguma coisa ele haverá de falar? Sim, alguma ainda que não coisa. seja de interesse nenhum. Claro. Eu acho que, já que se ele se dispôs aí, ele irá, só que ele vai falar mais do mesmo. Eu acho que não vai ser nada, assim, sob o ponto de vista para nós, né, de surpresa, alguma coisa surpreendente. Penso que não. Agora, pegando a circunvizinhança, vamos dizer assim, de que modo os senhores podem analisar a vida do Dias Toffoli nessa história toda, né? Porque acaba que, por vias tortas, ele acaba se ramificando por vários assuntos polêmicos dos dias de hoje. São muitos envolvimentos que estão nessa situação. O Banco Master, ele envolve tanta pessoa importante, primeiro que são 12 previdências de servidores públicos, inclusive uma de um estado, 2 estados, né, na realidade, Amazonas. do Rio de Janeiro e do Acre, né, Amazonas. do Amazonas. Olha só, e vários municípios. E envolve a questão do BRB, do Ibanez Rocha, envolve tanta gente importante. Então, o Toffoli, se ele abrir a boca, nós estávamos discutindo com outra pessoa aí, se teria risco de talvez ele ter um prejuízo, um impeachment, pode até ter pedidos de impeachment em relação a ele, devido a provável envolvimento dele ter uma empresa que talvez está envolvida na situação, talvez, olha o termo. Então, se eventualmente for constatado efetivamente, porque agora realmente o Fachin acabou de decidir que ele não tem suspeição, ele pode até julgar o Toffoli, né? Sim. Inclusive, o Toffoli não é suspeito, o que é estranho porque ele tinha uma empresa, né? Estranho ou corporativismo mesmo? Mais provável corporativismo. Vamos usar esse termo, corporativismo. Então, o que acontece? E eles são rápidos para decidir as coisas quando se trata de companheiros, né? É estranho desculpa, e corporativista. Os dois. É que nós quisemos minimizar um pouquinho, mas qual que é a questão? Pois é, só para completar, Caleiro, aí o senhor pode também completar a sua ideia, mas não apenas nesse aspecto a gente pode imaginar, né, que tenha sido corporativismo mesmo, mas o fato também de que na hora de discutir a queda, ou pelo menos maneirar um pouco o tal do penduricalho, né, no salário dos magistrados, eles já criaram um grupo para discutir a questão, para estabelecer um prazo de transição para acabar com isso. Isso significa, quando se forma grupo assim, é próprio de quem quer resolver o problema ou não? Sim, até que eu penso que sim. Agora, essa questão relacionada ao ministro, só para pontuar, é uma questão jurídico-institucional. Vamos tratar dessa forma. Por quê? Eu até da última vez que vim aqui, foi um pouco antes de o ministro se retirar do caso. E nós falamos, olha, algum momento a pressão vai estourar tanto que ele vai ter que se retirar e vão fazer, né, até eu falei mais ou menos nesse sentido, vão fazer algum tipo de amarração no sentido de que ele não fique como um suspeito e, na minha opinião, inclusive, que depois de avançar nessas investigações, parte dela vai para o primeiro grau. Essa era a minha hipótese, né? O que foi feito foi quase no dia, né? faz umas 2 semanas, eles se reuniram e aí vem a questão esdrúxula para nós juristas, né? Porque esdrúxula é um nome assim, né? Para ser parcimonioso. Para ser bonzinho. Para ser bonzinho. Porque não existe juridicamente a figura de o ministro ou qualquer juiz deixar o caso sem ser considerado suspeito. Isso é impossível dentro do nosso ordenamento jurídico. Ou seja, os senhores que ali foi feito. Era, né, doutor? Então, não, ainda é, né? Mas assim, houve uma criação no sentido de que, olha, então tá bom, a pressão tá grande, você se retira, nós vamos fazer uma nota conjunta dos 10 ministros, só que nessa nota eles vão além. Eles não falam só que o Toffoli não é suspeito ou impedido, assim como validam tudo o que foi feito até o momento. Então, é uma questão institucional. Né? Eles se fecharam, né, entre eles. Aliás, teve uma questão muito importante, que depois já teve carnaval, etc., ela ficou arrefecida. Mas a questão relacionada à possível gravação
daquela reunião. E isso daí, dentro do Supremo, deve estar assim, o pessoal deve estar realmente, não é nem com a pulga atrás da orelha, eu não sei nem como nomear, mas isso, institucionalmente falando, é algo extremamente, assim, danoso. Criou um clima, nossa, horrível, tão ruim para ele quanto tinha sido criado em relação ao Fux, né, que votou a favor de Bolsonaro. Sim. Quer dizer, então já temos 2 ministros ali dentro que têm que ser defenestrados, se depender da vontade dos outros 9, o mais rápido possível. Sim. É um contexto de corporativismo. Eles estão tentando, de toda maneira. Começou lá com a questão do Alexandre de Moraes, com a Viviane, que estava advogando. Agora foi para o ministro Toffoli. Então, acontece o quê? Eles estão se protegendo para evitar que ninguém se prejudique entre si. É que nem lá atrás, né? Desde o começo da Suprema Corte, quando começou algumas coisas, já tinha esse tipo de discussão. Para evitar impeachments, eles acabavam se unindo e decidindo, às vezes, politicamente, de forma que adequasse a situação. Foi o que aconteceu dessa vez. Mais uma vez aconteceu, de modo que evite que outros ministros sejam prejudicados. Porque se cair um, é o começo para cair outros. É a tal do castelo de baralha. Sim. Como é que é? É o castelo de cartas, né? De cartas, Exato. castelo de Exato. cartas. Né? Jogou um, vai todo mundo. Mas é interessante, né? Vocês observaram por que a empresa de Toffoli se chama Maridit? Eu até vi rapidamente, mas já não me... Parece que é o nome e o sobrenome, né, do Dias Toffoli, Isso. né, o DT lá no final. De Marília. Marília e que é o a cidade DT. O DT. Quer dizer, nem teve muito cuidado, né, em dar uma Me parece que... uma disfarçada. Até o local onde ela é sediada, né? Me parece que foram até na casa. É uma casa, acho que de uma cunhada dele, Sim. não é isso? Acho que de uma cunhada. Ela falou, olha, não sei de nada. Olha a casa aqui, como é que o meu marido vai ser dono de um hotel daquele porte, etc, etc. A questão, Paulo, Sim. nisso aí é o quê? O corporativismo vai protegê-los. E por que ele até não importou? Porque nunca caiu nenhum ministro. Então, eles ainda confiam nisso, nessa possibilidade. Por quê? Os freios e contrapesos que permitem que o Senado, eventualmente, corra atrás do STF, impeachment ao ministro, nunca foi usado praticamente. E eles têm a expectativa que continue assim. Será? Será? Mas nós cremos que pode mudar. Vamos ver essa fala aqui. A deputada Carol de Toni, que é do PL de Santa Catarina, e que o pessoal está brabo, né? Porque filho de Bolsonaro foi empurrado para ser candidato a senador, deixando o Espiridião Amin de fora. Mas, enfim, a deputada e membros da oposição apresentaram hoje pedidos de impeachment contra ministros do governo Lula. São 16 ministros, ou significa alguns ministros do STF e do STJ também, provavelmente, ou de outros tribunais também. Mas eles deram nome a esse pedido de impeachment como impeachmaço. De acordo com a Carol de Toni, os pedidos foram baseados em 54 requerimentos de informação protocolados de 2024 a 2025 por mais de 20 deputados que solicitaram informações sobre o uso de dinheiro público nos ministérios, mas não tiveram resposta. Veja qual foi a reação. Nós temos o dever funcional de protocolar esses pedidos de impeachment desses ministros que não cumprem a lei, que estão fazendo uso do dinheiro público, que não prestam informações e agora vão ter que responder perante a justiça. Então, estão todos aqui convidados para nos acompanhar nesta caminhada até o STF para fazer esse protocolo desse impeachmaço de 16 ministros do governo Lula. Basicamente, este é o ato da oposição, da minoria, de todos os deputados aqui, de vários partidos contemplados, atuando de forma combativa pela legalidade e pela justiça no nosso país. Doutor Eduardo, vai ser perda de tempo também? Mais uma perda de tempo se pedir impeachment de alguém dentro desse governo? Eles estão fazendo o papel deles como oposição. Como agora, o PT faria se fosse o contrário. Exatamente. Agora, a grande questão tem alguma coisa relevante sob o ponto de vista de pressão social, sob o ponto de vista eminentemente dos documentos que eles têm dentro desses pedidos de manifestação que eles fizeram, esses requerimentos, para realmente pedir o impeachment de 16 ministros do governo? Até agora, pelo que a gente vê, não. Então, é mais assim, mais jogar um pouco de palha dentro de
de um fogareiro para ver se ele dá mais, digamos assim, mais chama para esse período agora eleitoral. Para que se levante. Agora é diferente, né? Como reagem, por exemplo, ministros e esse pessoal, é diferente da reação que teve, por exemplo, lá em Minas Gerais, aquele desembargador que absolveu aquele cidadão de 32 anos, se eu não me engano, que teria estuprado uma menina de 12 anos, 13 anos. Quer dizer, em princípio, ele colocou o rapaz na rua, a mãe da criança também, que teria favorecido que a filha servisse a esse cidadão, e aí a repercussão, a comoção até que se criou nacionalmente em torno dessa história fez com que o magistrado voltasse atrás. Quer dizer, já mandou prender o cara, já mandou prender a mãe da menina também. Quer dizer, é diferente. A diferença na reação de pessoas muito graduadas, das graduadas e daquelas nada graduadas. Quer dizer, tem um termômetro para isso? Como é que os senhores avaliam isso? Então, a questão é a seguinte. No caso da menina, é quase um ponto comum entre muitos. O quê? Se ele aprovasse uma conduta dessa, autorizasse, meio que criaria-se uma jurisprudência. O que é a jurisprudência? Os outros juízes poderiam acompanhar ele em outros processos como esse. Ou seja, outros casos em que tivesse esse tipo de abuso poderia também gerar absolvição. Então, para evitar e incentivar esse tipo de conduta, é que o magistrado, corretamente, na minha opinião, voltou atrás. Eu não tenho acesso aos autos, mas, com base no aspecto psicológico, os prejuízos emocionais que uma criança, a incapacidade de discernimento, muitas vezes, que de fato uma criança dessa tem, justificaria. Agora, do outro lado, ideologicamente, é mais complicado. Esse pedido, por exemplo, de impeachment, esse impeachmaço, ele é só mais um instrumento de pressão política. Por quê? Ele não vai ter aquela efetividade necessária. Primeiro que o STF não vai entrar numa queda de braço com o governo para gerar um desgaste ainda maior do que eu já está tendo. Então, para evitar ir para pôr panos quentes, provavelmente isso aí vai enrolar um pouquinho, vai ficar ali na conversa e vai ficar do lado lá. Um dia eles vão decidir sobre isso. Tá bem, vamos dar uma corridinha. Nós temos apenas mais 18 minutos para terminar o programa. Tem assuntos ainda a tratar com os senhores, mas se eu falar uma palavrinha mágica, e a questão como é que fala? Fugiu a palavra agora. Quando se pega um julgamento e serve como base para jurisprudência. Os senhores se sentem à vontade, totalmente à vontade, se os senhores estivessem numa cadeira de juiz, etc., de adotar uma jurisprudência estabelecida pelo STF? Para mim? Sim, pode ser. Bom, sim. A primeira questão o Supremo Tribunal Federal, do seu ponto de vista técnico-jurídico, nos seus 100 e tantos anos de existência, ele sempre se pautou, ou pelo menos quase sempre se pautou, por questões, por resolução relacionada realmente ao direito. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Então, em relação à sua pergunta, se eu fosse juiz, estaria confortável? Sim, não estaria desconfortável em relação a isso, não. Um ou outro caso, que aí pode haver uma divergência, mas de um modo geral, não teria essa oscilação de decisões do STF não incomoda os senhores? Vou citar um caso que é notório, está aqui recente, no julgamento de Bolsonaro, ele acabou sendo julgado diretamente pelo STF. E essa determinação no STF mudou quando Bolsonaro estava a caminho do cadafalso, Quando Bolsonaro estava subindo a escadinha que levaria ele à forca. Quer dizer, ali, já antevendo, talvez isso, estou fazendo uma pergunta como jornalista, talvez já antevendo isso, o STF mudou o entendimento dele, dizendo que não, a partir de agora, ex-presidentes teriam que ser julgados diretamente no STF, não na primeira instância. Como foi Lula. No caso de Lula, valeu esse entendimento. No caso de Bolsonaro, foi o contrário. Então, estou errado? Infelizmente, em muitos casos, o STF ele é casuístico, infelizmente. Por que casuístico? Pelo menos a partir de 2019, houve uma mudança tão substancial na jurisprudência, especialmente na área penal, que começou-se a questionar muitas decisões. Mas você perguntou, se eu fosse juiz, eu meio que seria obrigado, porque a jurisprudência do STF, ela determina para o restante do país. Mas eu vou roubar a palavrinha do doutor Eduardo. O senhor se sentiria confortável?
Eu, se eu fosse o juiz, muitas vezes decidiria contrário a algumas decisões do STF. Por que eu decidiria contrário? Porque eu não concordo, assim, como jurista, com muitas das decisões deles. Por exemplo, eu acho que deve haver uma coerência nas decisões. Não pode usar-se 2 pesos e 2 medidas, a depender da situação. A partir do momento que se usa 2 pesos e 2 medidas e usa um juízo muito político e desconecta demais do jurídico, você começa a levantar questionamentos a respeito disso. Ok, doutor Eduardo, né? Essa oscilação de entendimentos dentro do STF preocupa? Que é ruim para nós, do ponto de vista da sociedade, com certeza é. Tem a ver diretamente com insegurança jurídica. Isso é fato. E tem a ver com questão política também? Também. Nós temos que deixar de lado essa questão de achar que os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal agem 100% e eminentemente só sobre o padrão jurídico. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E por que essa contaminação da política dentro do jurídico? Por N situações, mas talvez uma principal. Várias coisas que eles decidem vai ter encargo, vai ter, vamos dizer assim, consequências para a sociedade como um todo. Então, é meio que natural esta situação. Eu não estou dizendo que eles são partidários, eu não estou dizendo que eles têm, né, a partir da ideologia de cada um, que ele emprega ela sob o ponto de vista político-eleitoral. Isso não pode e não deve acontecer. Vamos lá, Dina Carvalho Fernandes, lá de Joinville. Abraço, Dina. Vamos ver aqui a sua opinião sobre qual assunto que é aqui. Vamos lá. Com certeza, é claro que é obrigação atrapalhar. Ela se refere exatamente àquela observação que o senhor fez sobre essas manifestações, né, da oposição, de pedir impeachment e etc, etc. Mas ninguém tolera mais esse governo do PT. Dina, eu bati o olho aqui, já vi, você vai me desculpar, mas eu vou trocar umas palavrinhas suas, tá bom? Mas eu vou dar o sentido mais ou menos parecido com o que você escreveu. Ninguém tolera mais esse petismo, né? No ano 2023, diz que o governo tem que gastar. Estou até a tampa com esse pessoal, até a tampa, né? Como se dizia antigamente. Opinião de telespectadores, vamos lá. Mais opiniões para atender telespectadores. Vamos lá. Rafaelzinho, como é que é? Rafael do setor Ponta Caiana, Trindade. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rafael. Não perco nenhum programa, muito obrigado. Diz que não perde mesmo e assiste sempre, está sempre participando. Obrigado, Rafael. Obrigado pela audiência. Vamos ver aqui o que é que diz esse outro telespectador. É porque tem mensagens anteriores, e são muitas, de programas anteriores, e a gente tem que... Vamos lá. Eu já vi aqui também pela mensagem que eu vou ter que dar uma filtrada. Aqui nessa... Desculpe, telespectador, mas é que a gente, de repente, uma palavrinha colocada fora de lugar, ela pode ter, primeiro, um outro entendimento e pode parecer, inclusive, que a opinião seja minha. Não é a opinião sua, do telespectador. Mas tem gente que fica melindrado com isso, né? A gente entende isso também. Eu não quero melindrar ninguém, nem ser melindrado também. Olha aí. Magoou, você apagou. Ô, João Batista, mande de novo a sua mensagem. Eu vou tirar uma palavrinha só ou outra, porque você mesmo botou asterisco ali, pôs a primeira letra ali, a letra B, botou asteriscozinhos ali. Fica ruim a gente falar isso, não fica? Não cabe bem nesse trabalho nosso. Mas eu respeito a sua opinião, tá bom? Mas a gente tem que pensar no coletivo. Vamos lá. Nesse país... Boa noite, Paulo. Me chamo Nelson Tavares. Nesse país, é mais fácil uma galinha criar dentes do que um ministro da corte ser punido. Melhor dizendo, o único castigo que eles recebem é aposentadoria compulsória, como aconteceu com esse desembargador hoje. Exato. Lá em Minas Gerais. Sim. Né, Não, daqui, de Goiás. Daqui. De Goiás. Só que ele já é aposentado. Já é aposentado. Ele pediu... Aposentadoria em 2021, mas que voluntária, vai ser convertida agora em aposentadoria compulsória. Mas vamos lá. Vamos mudar de assunto? Câmara dos Deputados é um assunto que a gente já tratou várias vezes aqui. Vamos lá. A Câmara concluiu, ontem à noite, a votação do projeto de combate ao crime organizado, conhecido como PL, Projeto de Lei Antifacção. O texto agora segue para a sanção do presidente. Por quê? Porque já tinha ido... Primeiro foi aprovado lá, foi para o Senado modificou, voltou para a Câmara e a Câmara manteve todas aquelas coisas que já tinha dito na primeira votação. E hoje o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, celebrou o avanço do projeto como aspas, passo importante no combate ao crime organizado. E ainda disse que é um grande admirador da polícia. Vamos conferir isso aqui no estúdio? O que é que muda? Eu pergunto ao senhor, o
que atua mais diretamente. O senhor também atua na área criminalista, né? A gente tem um integrante da equipe que trabalha. É uma equipe que trabalha em várias áreas. Várias áreas. O senhor trabalha além da questão empresarial? Na área imobiliária, previdenciária, a gente faz também. Tá bem. Doutor Eduardo, o senhor que vai diretamente no assunto, advogado criminalista, como é que o senhor vê esse projeto antifacção? O que é que vai mudar? Tiraram, por exemplo, a questão de taxar as bets, né? Cuja contribuição seria destinada exatamente ao combate ao crime. A segurança pública. A segurança Exatamente. pública. Como é que o senhor viu isso? Eu penso que como estava no Senado, estava mais adequado do que agora. Que a Câmara voltou a falar, não, nós queremos é dessa forma e assim vai ser. Inclusive, eu vi uma entrevista do deputado, que era o secretário de Segurança Pública, né, lá de São Paulo. Derrite. Guilherme, né? Guilherme Derrite, salvo engano. Isso. Ele é aquele que sempre está num lado ou no outro, onde tiver o holofote maior, né? Tiver na segurança pública, ele está lá. Aí ele tira a licença da segurança pública e vai para deputado, né? Mas, enfim, ele falou a respeito disso e falou, olha, mesmo se o presidente vetar, né, não sancionar alguns pontos que a gente entende ser importante, a gente tem já a maioria aqui para obliterar, né, esse veto do presidente da República. Então, eles podem passar por cima desse veto, né? Essa promulgação, a sanção de uma lei vai agora para o presidente da República. O presidente da República analisa a constitucionalidade e a situação jurídica e política daquela legislação. Se ele não concordar com aquela legislação, o que ele vai fazer? Ele não sanciona ou ele veta parcialmente alguns artigos daquela nova lei. E isso, depois que ele faz isso, vai para o Congresso Nacional, volta a lei para o Congresso. E o Congresso pode falar o seguinte, olha, nós não concordamos com esse veto do Executivo. Então, claro, é um vai e vem, mas que diz respeito exatamente aos freios e contrapesos dos dois poderes. Tá bem, rapidinho, por favor, que eu ainda tenho uma reportagem para colocar no ar aí. Como é que o senhor viu? Então, esse PL antifacção. Toda decisão que é contrária à criminalidade, toda proposta que incentiva a polícia a atuar mais extensivamente, maiores penas, tudo isso é favorável à redução da criminalidade, especialmente porque essas facções, elas são um poder paralelo dentro de comunidades. Eles conseguem mandar e desmandar e determinar os rumos e as decisões e influenciar os jovens e até as crianças a que fazer lá. Então tem que ser punível gravemente mesmo. Eu acho também. Nesse ponto eu concordo. Tinha que taxar mesmo as bets, por que não pagar imposto? Nesse aspecto ainda mais, que as bets, além de aliciar as pessoas, ainda contribui para a questão é um novo vício que tira muito dinheiro das famílias, que as pessoas em busca da dopamina ficam tão fissuradas naquele negócio e joga, tirando dinheiro da subsistência familiar. Acaba com a vida da pessoa, da família. A gente já viu casos aqui em Goiânia, né? Exato. De uma mulher, por exemplo, que sumiu porque estava devendo, ficou com vergonha da família, sumiu, foi lá para o sul do país, sei lá para onde foi. Tomara que ela tenha se restabelecido e a família tenha superado esse momento difícil. Mas vamos lá. Tem aqui um telespectador que eu vi passando aqui, você me perdoe, mas eu perdi aqui, não achei, mas eu me lembro do nome dele, é Edno. Ele falando sobre esse lamentável fato que tem acontecido na cidade de Jussara, no município de Jussara. Chuvas muito fortes que causaram muitos problemas naquela cidade. E ele falava alguma coisa no sentido de que as pessoas têm que se sensibilizar com isso. Pois é, Edno, tem uma corrente de solidariedade, não é o seu partido, mas tem uma corrente de solidariedade que está se mobilizando autoridades e sociedade civil para ajudar essas famílias atingidas por essas fortes chuvas no município de Jussara. Estão arrecadando alimentos, água e colchões. Esse trabalho está sendo organizado com apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Bruno Peixoto. Vamos conferir. As fortes chuvas que atingiram o município de Jussara provocaram alagamentos, deixaram mais de 150 casas atingidas e centenas de moradores desalojados. Diante da situação, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, iniciou uma mobilização solidária para ajudar as famílias afetadas. Nós estamos atuando na arrecadação de colchões, roupas, cesta básica, água, para levarmos à cidade de Jussara. Então, nós estamos unindo esforços para conseguir atender as famílias. E, evidentemente,
A nossa expectativa é uma arrecadação volumosa e parte do que arrecadar, após atender as famílias da cidade de Jussara, estaremos também atendendo os nossos irmãos, nossos vizinhos, mineiros da cidade de Ubá e Juiz de Fora. A iniciativa conta com a parceria do deputado estadual Vermontes Cruvinel e do empresário e influenciador Paulinho Vainelli, que uniram forças para arrecadar alimentos, água, colchões e itens de primeira necessidade. Vimos sofrimentos, perdas de equipamentos, famílias sofrendo com relação às suas casas. Então, esse gesto de solidariedade, que unidos com o Paulinho, com o presidente, nós e todo o povo de Goiás que puder ajudar, eu tenho certeza que vai ajudar e vidas importantes na cidade de Jussara e também em Minas. Estamos unidos, a solidariedade prevalece. As primeiras doações já começaram a chegar no ponto de coleta, que funciona na Paulinho Troca de Óleo, na rua C237, número 244, no Jardim América, em Goiânia, onde a população pode contribuir com a campanha. Tudo que você precisar de mandar de cesta básica, de colchão, como o Bruno falou, alimento, água, eu estou com 3 carretas aqui paradas, pronto, só para a gente encher ela para poder destinar para onde precisa. Então, tudo que você tiver doação, roupa, gente, não é aquela que você vai jogar fora, não. Roupa é aquela que você doa, quando você doa com o coração, a roupa que a gente usa. Então, tudo que vocês tiver de doação, vocês podem trazer aqui em frente à loja, que a gente vai encher essas carretas para estar destinando o mais rápido possível. A mobilização reforça a importância da união entre o poder público e a sociedade civil para levar apoio às famílias atingidas e contribuir para a reconstrução da cidade. Muito bem, né? O goiano, a gente sabe que o brasileiro é muito solidário, a gente sabe disso, né? O goiano é muito mais ainda, né? A gente sabe que quando tem campanhas assim, nem precisa fazer campanha, as pessoas anonimamente, espontaneamente, elas contribuem, né, com esses produtos que você viu aí na matéria, essas coisas todas. E mais do que isso, contribuem também, quando é possível, dar um abraço nas pessoas. A gente viu quando aconteceu esse tipo de enchente lá no Rio Grande do Sul, que muita gente daqui foi para lá, inclusive bombeiros foram para lá, políticos foram para lá, ajudar, levar comida, levar o que fosse possível, carretas e mais carretas saíram daqui. E é o que a gente está vendo que vai acontecer, tomara, a partir de Goiás também, com essa manifestação liderada e capitaneada pelo presidente Bruno Peixoto. Então, vou dar aqui mais uma vez o endereço, se você quiser fazer doação. O endereço é o seguinte, em frente à loja do Xará do Paulinho, o endereço para você fazer doação, anote aí, rua C237, número 244, quadra 573, lote 22, no Jardim América. Vou repetir, rua C237, número 244, quadra 573, lote 22, Jardim América. Tomara que muitos dos nossos telespectadores possam participar também dessa movimentação. A gente fala mais sobre isso amanhã também. Correndo, porque foi inaugurado hoje em Goiânia um novo espaço para reforçar o trabalho da Rede de Assistência Social do Estado. Repórter Isabela Mendes foi lá conferir. Vamos ver. Logo na entrada, a placa de inauguração destaca a imagem de Maria Xavier Caiado. Educadora e mãe do governador de Goiás, é ela quem dá nome à nova unidade de integração e referência social do Estado. Queremos fazer um agradecimento especial à Assembleia Legislativa em ter distinguido aqui o nome da minha mãe, como citou aqui Gracinha, uma professora, uma pessoa que soube criar os filhos com muita responsabilidade, e, ao mesmo tempo, ver aqui fazendo esse trabalho social. Aos 97 anos, Hilda Xavier, tia de Ronaldo Caiado, exaltou a felicidade com a homenagem da falecida irmã. Eu só sei que o que está acontecendo hoje é coisa grandiosa demais. A abertura dessa entidade, nem sei muito bem como, que seria em nome da minha irmã, em homenagem à família Caiado e Xavier Nunes. Gente, é muito grande para mim.
Com investimento de aproximadamente R$3,6 milhões, a nova estrutura tem como principal objetivo fortalecer a rede socioassistencial do Estado por meio de capacitação, entrega dos cartões do Goiás Social e apoio técnico aos profissionais da área. Essa é uma unidade muito estratégica e importante do social no estado de Goiás, para o Goiás Social. Aqui serão disponibilizados todos os serviços da Secretaria e também todos os programas sociais também poderão ser recebidos aqui nessa unidade. E eu acho que o mais importante, aqui será uma escola do social. Para a primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, mais do que uma reforma, a entrega do centro traduz o compromisso do governo com a área social. Para nós é uma alegria enorme, até porque esse prédio estava numa situação totalmente precária, que não era diferente de outras obras, de outros prédios que o governador encontrou. E hoje nós vemos aqui um local totalmente climatizado, modernizado, para abrigar aquilo que é de extrema importância para o Goiás Social, que é exatamente a capacitação, qualificação das pessoas que trabalham nas sedes. Aqui vai haver entregas de cartões, que nós já fazemos, que a sede é o parceiro número 1 disso. Aqui também acolherá todos os conselhos que fazem parte das sedes. É isso, né? Só sabe a importância desse trabalho social, quem precisa, né, desse trabalho social, né? E tem sido muito bem atendido em vários setores, né, pela primeira-dama Gracinha Caiado e pelo governador Ronaldo Caiado, né, que ampara, digamos assim, todas essas iniciativas sociais dentro do governo dele, que faz a diferença, né? Existiram outras primeiras-damas lá atrás que fizeram também muita coisa nessa área e são lembradas até hoje, né? São lembradas até hoje. Parabéns, parabéns Caiado, parabéns dona Gracinha. E que simpatia, né, a tia do Caiado, eu fiquei observando aqui, né? Bonita, sim, elegante, sim. Assim como a mãe de Caiado, que apareceu a foto ali também, daquelas senhoras muito elegantes. Recado final, Goiânia receberá o 16º Congresso Brasileiro de Cooperativismo de Crédito, o CONCRED, considerado o maior evento do cooperativismo financeiro no mundo. O lançamento da programação será realizado amanhã, dia 26, na sede do sistema OCB, daqui de Goiás, no edifício Goiás Cooperativo, aqui na capital, que fica ali pertinho do Flamboyant Shopping Center. A apresentação do Congresso será conduzida pelo sistema OCB de Goiás, em parceria com a Confederação Brasileira de Cooperativas de Crédito, a Confebras. Proposta é detalhar a estrutura do evento e destacar a importância estratégica do encontro para o setor em Goiás e no Brasil. Cooperativismo é uma coisa que ganha cada vez mais corpo, né? Sim. E é importante, né? Juntos a gente fica mais forte, né? Já diz o ditado. Vamos lá, Vinícius, para encerrar mesmo, do Vira-Lata Hot Dog. Oi, Vinícius. Gostaria de saber, sim ou não? Não vai dar tempo de responder com mais detalhes. Gostaria de saber se o Brasil sobrevive a mais um mandato do PT. Para mim? Dos dois. Complexo. Sobrevive bem. Bem, e o senhor? Olha, vai ser bem caro e bem custoso para vocês, mas com certeza vai ter, como se pode ter até uma nova crise, inclusive financeira, se ele continuar gastando esse tanto. Telespectador, cadê o nome dele aqui? Valteir Alves. Vamos ajudar a Jussara, vamos, né, Valteir? Aquela campanha que o presidente da Assembleia, Bruno Peixoto, está fazendo juntamente com outras pessoas no sentido de arrecadar alimentos e materiais, né, para atender as pessoas que estão desabrigadas na cidade de Jussara. E ele diz, vai aparecer muita coisa ainda do Lulinha. E a assistência social de Goiás é muito boa. Obrigado pela opinião. Um abraço para você, um abraço para os nossos convidados aqui no estúdio, doutor Eduardo Camargo, advogado criminalista. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez. O prazer foi todo meu. Obrigado, Paulo. Obrigado. Boa noite. Boa noite, doutor Moisés Marcioni. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores. E se quiserem seguir nas redes sociais, Moisés Marcioni. Tá bem, amanhã a gente volta. E amanhã com um cenário novo, porque a gente vai fazer o programa a partir de amanhã no auditório, um dos muitos auditórios, não, dos muitos estúdios, né? São 12 estúdios que a TV Brasil Central tem. E a gente vai fazer a partir de amanhã, lá no Oscar Niemeyer, Centro Cultural Oscar Niemeyer, porque este estúdio vai ficar parado, não é isso, Raulino? Por alguns dias, porque vai trocar tudo aqui de novo. É novo, acabou de inaugurar, já vai mudar de novo. O Reginaldo Júnior não para, e vai mudar para melhor. Vai ter câmera robótica, vai ter piso novo, tudo novo aqui. Só nós, Raulino, nós velhos que vamos continuar aqui. Experiência. Até quando a gente não sabe, mas vamos continuar. Abraço para todos vocês, até amanhã. Tchau.